mês que se inicia, né? Hoje, 1º de setembro, gente. Já desejo a vocês uma boa tarde. Desejo a todo mundo um excelente mês de setembro, que esse mês seja abençoado para todos nós. Desejo a vocês, tá bom, gente? Todas as coisas boas e vamos iniciar. Ontem nós não tivemos aula, certo? E hoje nós vamos iniciar a nossa aula no dia 1º de setembro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo isso aqui, né? Aqui atrás. É uma lousa improvisada. Mas deixa eu avisar uma coisa para vocês, gente. A partir de agora, tá bom? Respondo já, tá, Maiane? A partir de agora, gente, nas aulas de português, vocês vão sempre usar, né? Não em todas as aulas, certo? Mas na maioria vocês vão utilizar caderno. Por quê? Porque a gente vai mudar um pouquinho a forma da aula. Como assim, tia? Como assim, tia? A gente vai tentar fazer uma aula mais próxima do da aula presencial, tá bom? Na aula presencial, vocês escreviam no caderno, eu escrevia na lousa, eu gostava muito de escrever na lousa, de explicar na lousa. Então, vai ter. Dá sim, Maiane. Os meninos do nono ano fizeram isso hoje, tá bom? Os meninos da manhã fazem isso. Dá sim. Lógico que eu não vou botar vocês para copiar, é um monte de coisa, até porque não dá tempo. Mas, por exemplo, uma explicação, quando eu quiser dar uma explicação, vou usar o quadro para facilitar a vida de vocês entenderem melhor, certo? Se bem que as aulas aqui no sexto ano já são muito boas, né? Porque vocês são bem participativos, tiram dúvidas, gostam de ler. Então, as aulas aqui com vocês já são boas. Só vamos tentar melhorar, tá certo? Mas hoje a gente não vai utilizar o caderno, nem vai utilizar a lousa. Isso aqui que está escrito foi no nono ano. Por que que a gente não vai utilizar a lousa hoje? Porque vocês, no caso de vocês, tem correção para fazer, certo? No caso dos meninos, não tinha correção. Aí a correção a gente vai fazer oralmente mesmo, certo? Se necessitar escrever alguma coisa na lousa, eu escrevo, certo? Para vocês visualizarem melhor. Então, peguem o livro de vocês. Deixa eu pegar aqui o meu livro do sexto ano. E vamos fazer a correção. Só um minuto, gente. Vão abrir o livro de vocês, que eu vou pegar aqui o meu. Só um minutinho. Gente, a gente vai copiar algo no caderno hoje? No caderno hoje? Não, Ela falou que não. Ela Disse acaba que de não. falar, Gabriel, tu pergunta. hoje não, Gabriel, porque a gente tem atividade para corrigir, tá certo? Mas quando a gente for começar, por exemplo, um conteúdo novo, certo? Aí sim, vocês vão usar caderno, ok? Vamos tentar aproximar essa aula de como se fosse mesmo. Já estava sendo, né, uma aula, porém, vocês não estavam utilizando muito caderno, certo? Fazendo atividades na hora dessa aula, a gente vai fazer mais atividades de classe, tá certo? Ok? Vamos lá. Nós estudamos, pessoal, na aula passada, vocês lembram? O que foi que nós estudamos na aula passada? Sobre o que nós estudamos na aula passada? Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Eu quero saber de vocês, né? Eu quero que vocês me digam o que é que vocês lembram sobre os pronomes, gente. O que é um pronome? Me digam aí. Pronome é a palavra que acompanha o substantivo. Palavra que acompanha, correto. Ou faz o quê? Ele acompanha, mas ele também pode fazer outra coisa com substantivo. Sim, tia, vai ter aula segunda-feira que vem? Ah, não, amor, é feriado. Ok. Feriado, tá bom? E aí, gente? Não, Damile. Por enquanto não, tá bom, meu amor? Pelo que a gente sabe, ainda não. Certo? Provavelmente, Taimon, viu? Mas vamos lá, a gente fazer a nossa correção.
O Taimon pediu para ler o texto, né? Pode ler, Taimon. Vamos lá começar. Página 290, texto. Gente, só terminando a pergunta, né? Que eu fiz. O pronome, além de acompanhar o substantivo, como o Taimon falou, ele pode fazer o quê? Ele pode substituir, ok? Ele pode substituir, certo? Como assim, tia? Por exemplo, eu e Mariana vamos passear. O que a gente pode fazer nessa frase? Tirar o eu e Mariana. Nós vamos passear. Isso. Então, não esqueçam, tá? O pronome acompanha também pode substituir o substantivo. Então, vamos lá fazer a nossa correçãozinha de hoje. Taimon pode iniciar. Você sabe o que está comendo? A dica da vovó, o anúncio da televisão e até interesses políticos se misturam com pesquisas sérias e confundem o consumidor, ávido por receitas para emagrecer e viver mais. Essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mitos. Entendeu o resto? Sim. Ok. Os enganos começam pela carne. E a principal vítima dos preconceitos é a de porco. Originalmente, ela era gordurosa, mas, há tempos, perdeu medidas. Abre aspas. A seleção genética segue a tendência light do mercado e dá preferência aos animais magros. Fecha aspas. Informa Luciano Roupa, veterinário especializado em nutrição animal. Antes, a capa de gordura tinha em média 5,5 centímetros. Agora tem 1,5 centímetros. O bife de pernil tem hoje a metade da gordura saturada de um bife de filé mignon, com o mesmo tamanho e praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais. Ou seja, é importante. Abre aspas. Não sei de onde veio a ideia de que não se deve comer gordura saturada. Fecha aspas. Cristiana Semiramis Martins Domênio, da Faculdade de Nutrição da Universidade de Campinas. Abre aspas. Dela, assim como precisamos do colesterol. O problema são as quantidades. Fecha aspas. É o excesso que tem feito até dos sucos de frutas uma ameaça à saúde, mesmo sendo 100% naturais. Os sucos não devem ser consumidos à vontade, por serem calóricos. Sede se mata com água, não tem calorias. Muito bem. Pode sim. Depois a Clarissa vai ler a primeira questão e o Gabriel vai ler a segunda. Mas antes, vamos falar um pouquinho desse texto, tá bom? Vocês tinham que ler esse texto para fazerem a atividade, né? E aí, o que foi que vocês entenderam desse texto? Você sabe o que está comendo? E aí? Página 290, Ronald. E aí, gente? Pode sim, Clara. Daqui a pouco, tá? Vou chamar todo mundo que está pedindo para ler. E aí, fala sobre o que o texto, gente? Qual é a ideia? A quantidade de gordura dos alimentos tem diminuído bastante. Exatamente. Fala o que mais? Que tem diminuído aí, né, a porcentagem de gordura de alguns tipos de carne. Mas o que mais? Fala, além disso, gente. Fala sobre isso. E sobre o que mais? Alguém sabe? Gostaria de falar mais alguma coisa sobre o que mais fala aí esse texto. Fala que uma grande vilã, falando de vilã, entre aspas, falando de alimentação, era qual carne, gente? E aí? Carne de porco. Que a carne de porco sofria muito preconceito, né? Porque as pessoas diziam que ela fazia má saúde. Até hoje, essa carne é a que sofre mais preconceito. Mas o que é que aí as pessoas dizem, né, no texto? Lembrando que nós estamos estudando o artigo de divulgação científica, né? O que é que eles estão dizendo? Que antigamente podia até acontecer isso, mas agora se tem mais cuidado quando vai escolher as carnes, né?
Uma coisa bem interessante que fala aí é que uma nutricionista, deixa eu ver aqui o nome dela, Semiramis, né? Semiramis Martins Domene, da Faculdade de Nutrição, diz que não sabe de onde é que as pessoas tiraram que a gordura saturada, se eu não me engano, que a gordura saturada faz mal. Ela diz que faz bem, faz até bem. Até o colesterol, ela diz aí que faz bem. O que, tia? Né? Alguém pode pensar, mas na quantidade certa. O que é que ela fala aí sobre os alimentos, gente? Que o alimento não é o alimento que vai fazer mal. O que é que vai fazer mal? Nesse artigo de divulgação científica aí fala o quê? O que é O excesso de alimento. o excesso? Tudo pode fazer mal em excesso. Exatamente. Tudo, gente, faz mal em excesso. Eu achei muito interessante a primeira vez que eu li esse texto, quando fala no texto que até o suco natural pode fazer mal. Vocês sabiam disso? Se for consumido em excesso, no final do texto, né, ela diz assim, ó, o excesso tem feito até dos sucos de fruta, mesmo que seja 100% natural. Quando ela diz isso, né, o que é que a gente imagina? Que o suco da fruta, ele jamais vai fazer mal, mas tudo, como o Tânia falou, tudo em excesso faz mal, né? Até o suco de fruta faz mal, certo? Mas ninguém tem como respirar em excesso. A gente só respira na medida certa, né? A gente pode respirar mal, né, gente? Mas a nossa respiração aqui já não é das melhores por conta da poluição, né? Mas vamos lá. Primeira questão. Clarissa, vamos lá. Primeira questão. Essa mistura de abre aspas. Essa mistura de interesses se transformou em uma grande refogado de misto. Fecha aspas. Retire do texto uma frase que contribui para desfazer um mito sobre o consumo de sucos de fruta. E aí, gente? Qual Pode é? falar, tia? Pode falar. Eu coloquei. Primeiro eu ou primeiro a Maiane? O que pediu primeiro? Eu nem lembro qual foi os dois que pediu primeiro, mas os dois podem falar. Tá bom. Eu coloquei o seguinte. Abre aspas. É o excesso que tem feito até dos sucos de frutas uma ameaça à saúde. Mesmo sendo 100% naturais, os sucos não devem ser consumidos à vontade, por serem calóricos. Sede se mata com água, não tem calorias. Fecha aspas. Ótimo. Maiane? Aspas, mesmo sendo 100% naturais, os sucos de frutas não devem ser consumidos à vontade por serem calóricos. Só isso. Tá. Muito bem. É porque o Taimon colocou logo o parágrafo, né, Taimon? Mas quem colocou igual o da Maiane, não precisa apagar, certo, Taimon? Mas quem colocou igual o da Maiane, né, começou de mesmo até calóricos, já está correto. Onde é que vocês vão encontrar esse... Pode falar minha resposta. Pode falar. O excesso faz mal, por isso não pode viver à vontade. Eu achei essa resposta no último parágrafo. É isso mesmo. A questão pede para vocês tirarem um fragmento do texto. Então, vocês não iam ler e responder com as palavras de vocês. Vocês iam falar com as palavras do texto. Posso falar a minha? Pode, foi o que você colocou. E o excesso que tem feito até o suco de fruta uma grande ameaça à saúde. Pronto. Muito bem. Vocês poderiam colocar ou o começo do parágrafo, ou a parte final do parágrafo. O Taimon colocou o parágrafo todo, também não tem problema, tá bom? Mas a resposta aí está lá no último parágrafo do texto. Quem colocou totalmente diferente disso, vai fazer aí essa correção, tá bom? Vocês vão tirar um fragmento do último parágrafo do texto. Gabriel, segunda questão.
Ok, vou ler. Segunda questão. Identifique no primeiro parágrafo do texto os elementos que constituem a mistura referida pelo pronome demonstrado essa. Posso falar, tia? Eu não sei se tá Pode assim. falar, Maia. A dica da vovó, o anúncio da televisão e interesses dos políticos. Correto. Tira. Só Coloquei, uma parte, A Maia. minha foi igual a da coloquei Mariana. aqui também. Como é? Não Colo- entendi. Coloquei aqui, tia. Coloquei aqui, tia. Dicas da vovó, anúncios da televisão, interesses políticos e pesquisas sérias. Muito bem, é isso mesmo. Maiane, o teu está correto. Tu só vai acrescentar no final pesquisas sérias, tá certo? Que além de tudo isso, tem as pesquisas, Ok. certo? Ok? Só isso. Mais alguém colocou alguma coisa Posso falar diferente? dois? A 2 Não também está entendi a no dois. texto, certo? A 2 está no primeiro parágrafo do texto, assim que começa o texto, gente. No primeiro parágrafo, na primeira linha do texto, nós temos aí a resposta da questão número 2. A dica da vovó, o anúncio da televisão, interesses políticos e pesquisas sérias, certo? Todo mundo fez? Se alguém puder digitar no chat, gente, eu agradeço, tá bom? A segunda questão. Clara, vamos lá para a terceira questão, Clara. Como esse artigo traz como tema alguns mitos sobre a nossa alimentação, a autora utilizou a expressão refogado de mitos no início do texto. Das palavras a seguir, qual delas nos leva ao mesmo campo semântico da palavra refogado? A. E aí? Plantação. B. Coleção. C. Salada. D. Acervo. E. Eu marquei a E. Combinação? Eu marquei a E. E aí, todo mundo marcou É? menos Simon. Gente, na verdade, Eu me confundi em relação ao sentido conotativo ou denotativo. Taimo, você marcou correto, certo? Ah, É o item C, tá bom? Vou explicar por quê. Ó, vamos prestar atenção aqui na questão. Todo mundo que colocou outro item apaga e marca o item C, de casa. Vou explicar por quê, tá bom? Vamos prestar atenção aqui na questão, gente. Diz assim, ó. Como esse artigo traz como tema alguns mitos sobre a nossa alimentação, prestem atenção. Os mitos do artigo é sobre a alimentação. Aí diz assim, a autora utilizou a expressão refogado de mitos. E no início do texto, das palavras a seguir, qual delas nos leva ao mesmo campo semântico da palavra refogado? Tem que prestar atenção que fala o quê? Que no texto está falando dos mitos da alimentação. De todos esses itens, gente, qual é o único que tem a ver com alimentação? Né? Plantação, coleção, salada, acervo, combinação, aí você pode dizer assim, aqui, plantação, né? Mas a gente não vai refogar uma plantação toda, né? Mas a gente pode refogar o quê? Uma salada, né? Refogar é temperar, aquele jeito que a mãe de vocês fazem, né? Talvez alguém não saiba o que é esse refogado aí que tem na questão. Mas tem a ver com a alimentação. E o item que tem a ver com a alimentação, A no caso eu fiquei quase muito tempo olhando para isso. é a sa eu havia me ficado em dúvida, tio, se eu deveria se marcar salada ou combinação, né? Que são sentidos conotativos e denotativos. Mas no caso aí, ela usou. Foi assim, como a autora estava falando de alimentação, ela resolveu usar uma palavra do mesmo campo semântico, entendeu? Quando a gente fala de alimentação, nós estamos falando de quê? De alimentos. Aí esse refogado com a salada tem tudo a ver aí com esse campo semântico. Vai falar de alimentos, entenderam? Então, aí tem 6, salada.
Botei a certo? resposta da 2 no chat. Pronto, ótimo, obrigada. Caio. Vamos lá, quarta questão, gente. Quem pode ler? Eu, tia. Pode ler, Maiane. Os Se ninguém enganos. for ler, eu leio. A Maiane pediu, tá bom? Os enganos começam pela carne. Transcreva do primeiro parágrafo uma palavra ou expressão que possa substituir a palavra enganos nessa frase sem alterar seu sentido. E aí, gente? Como é que Eu vocês coloquei mentiras, filho. Mito. fazem? Mentiras, que mais? Mitos. Mitos. Mito. Correto. Alguém colocou alguma outra coisa? Tia, para ser mitos tem que ser no plural, né? Mitos, porque tem aí, né, os enganos, certo? Então, os mitos começam pela carne. No caso, poderia ser mentiras também. Só que no caso das mentiras, nós teríamos aí que trocar o quê, gente? Além da palavra engano, a gente ia ter que trocar O artigo. O o artigo. artigo, né? Teria que ser as. Isso, a gente não poderia aí colocar os mentiras, né? Tinha que trocar aí o artigo. No caso, os mitos, a gente ia trocar realmente só a palavra que está em negrito, né? Então, ficaria... os mitos começam pela carne, né? Ou as mentiras começam pela carne. Também daria certo se nós mudássemos o artigo, ok? Vamos lá. O Gabriel pediu para ler, certo? Aí o Gabriel, a Clarissa e o Caio. Então, vamos fazer o seguinte. O Gabriel, você vai ler a quinta questão, certo? O enunciado. A Clarissa vai ler o item A e o Caio o item B. Tá bom? Vamos lá, Gabriel. Inicie a leitura. Ok, tia. Analise a frase a seguir. Transcrita do terceiro parágrafo do texto e responda as questões propostas. Eu leio, tia, essa parte? Pode ler o quadro. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonetizada e cortada da alimentação, pois ela que recobre e protege as células cerebrais. Clarissa. Ao iniciar um parágrafo, muitas vezes os pronomes esses, esse, essa, essas e isso resume todo o parágrafo anterior. Com acontecer com isso nessa frase. Como ele inicia o terceiro parágrafo do texto, o seu referente é todo o segundo parágrafo. Pensando nisso, como você resumiria o parágrafo ao qual o pronome demonstrativo em destaque se refere? E aí, o que foi que vocês colocaram, gente? Nossa, tia. Pode falar. Mas estes não significa que as gorduras saturadas devem ser denomizadas e cortadas da alimentação, pois é ela que recobre e protege as células. Botei isso. Mais alguém? Eu tinha coloquei o seguinte: a diminuição da quantidade de gordura presente nos alimentos. Vamos lá. Essa questão é uma questão, digamos que ela tem um cunho pessoal, porque diz assim, ó, como você resumiria o parágrafo ao qual o pronome demonstrativo em destaque se refere? Você iria fazer um resumo, tá certo? Do parágrafo. Então, como poderia ser esse resumo, gente? O que é que fala aí esse parágrafo? Aqui ele diz que o isso se refere ao segundo parágrafo, né? Ele quer que eu faça um resumo referente ao segundo parágrafo, né? Isso Foi o que mesmo. eu fiz. Eu coloquei a diminuição na quantidade de gordura presente nos alimentos. Correto.
Então, vocês Qual a poderiam. resposta, tia? Como é, Laiane? Qual a resposta correta? A minha está correta? Está correta. Você ia fazer o resumo de acordo com o que você leu, entendeu? Vocês poderiam colocar também aí nessa questão, nesse item A, que toda carne, né, independente de qual tipo, tem gordura, certo? Então, qual é o problema, gente? O problema está nessa gordura saturada? Não, o problema está em quê? No excesso. Tem outra coisa bem interessante que ela fala aí nessa questão 5, que essa gordura saturada é responsável pelo quê? Procurem aí no fragmento. A gordura é responsável por proteger células cerebrais. Alguém sabia disso? Eu não. Eu não lembrava. Não sabia. Não lembrava. Antes de ler esse texto, eu não sabia disso também. Eu aprendi isso quando eu li esse texto, né? Que essa gordura, ela é responsável por proteger as células do cérebro. Interessante, né, essa informação? Óbvio, gente. Então eu vou comer muita gordura. Não. Se você comer muita gordura, com certeza você vai ter Excesso, né, tia? Dor de barriga. em Tia, excesso. Aí você não vai ficar bem, oi. eu posso ler a B? O Caio já havia pedido, Maiane, tá certo? Tá. Então vocês vão colocar aí, gente. Toda carne, independente do tipo, tem gordura, né? E é o excesso que faz mal, tá bom? Caio, item B. B. Transcreva o referente do pronome B. Gordura saturada. Ela. Esse ela está se referindo Eu a coloquei só gordura. gordura. É isso mesmo, gente. Se ela está se referindo aí à gordura saturada, né? Que o texto nos fala. Quando ele diz assim, ó, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais. Ela quem? A gordura saturada. Tá certo? A, você vai colocar. Repetindo o item A da 5, tá bom, gente? Para quem não fez. Coloquem aí, quem não conseguiu acompanhar. Toda carne. Pode colocar assim, Márcio. Toda carne. Tia, a minha A da 5 tá correta? Tá, você falou do excesso, não foi? Dos alimentos. Tá correto? Não, tia, na A da 5 eu coloquei o seguinte, na A da 5. A diminuição na quantidade de gordura presente nos alimentos. Correto. Professor, a minha aba 5 tá correta? Toda carne, independente do tipo, tem gordura? Correto. Porque o parágrafo traz várias informações, né? Você ia resumir. De acordo com o que você achou mais interessante no parágrafo. Tá bom? Ok? E no item B, o ela se refere aí à gordura saturada. Gente, Professora, oi, amor, pode falar. é uma coisa que eu não entendo. Toda carne tem gordura e todo mundo só fala da carne de porco. Exatamente, Caio. É exatamente sobre isso, né, que o texto fala. Desse, entre aspas. Mas aqui ele fala o contrário, tia. Eles dizem que é um preconceito. Eles dizem que todos têm um preconceito com a carne de porco. Que é que eu mais gosto. É isso mesmo. Toda carne tem gordura, mas as pessoas têm mais preconceito, né, entre aspas, com a carne de porco. Mas vocês viram aí no artigo que antes, deixa eu ver aqui qual é o parágrafo. No segundo parágrafo diz assim, ó. Antes, a capa de gordura tinha, em média, 5,5 centímetros, certo? Agora, ela só tem 1,5 centímetro. O bife de pernil tem a metade da gordura saturada de um bife de filé mignon, com o mesmo tamanho e praticamente metade do colesterol, presente na mesma medida de uma coxa de frango com a pele. Ou seja, o que é que ele fala aí?
que todas as carnes, né, todo tipo de carne aí, ela vai ter gordura. O que é que vai diferenciar uma da outra? A quantidade de cada uma. Exatamente. Agora, se você come em excesso, né, a carne, qualquer carne. Se você comer em excesso, claro que ela vai te fazer mal. Aí é sobre isso mesmo, Caio, que o artigo fala, né, que as pessoas têm preconceito com a carne de porco, mas as pessoas não se dão conta de que todo tipo de carne tem gordura. E você comer essa gordura em pouca quantidade, né, faz até bem, porque ela protege o quê, hein? Me lembra? As células cerebrais. Exatamente, as células cerebrais, quando você come em pouca quantidade. Agora, se você come exageradamente, pode te dar uma doença. Não importa se é a de porco, se é a de gado, se é a de frango. De barriga. Dado de barriga. Exatamente, tudo em excesso, né, faz mal. Como o próprio texto aí fala, até o suco de fruta, mesmo que seja 100% natural. Se você tomar demais, vai te fazer, vai ser calórico, né? Vai fazer mal, certo? É muito interessante esse texto, esse artigo aí, bem pequeno, mas bem interessante. No texto da página 292, na página 292 tem outro texto pequenininho, tá certo? Que vocês vão ler para responder as questões da página 293. Aí virem aí para a página 292. Essa questãozinha aí 6 da página 292 ainda é sobre o texto que a gente acabou de ler, né? Que é sobre os alimentos em excesso, que na verdade o que faz mal não é a carne de porco, é o alimento em excesso. Aí vamos lá. A Maiane tinha pedido para ler. Então a Maiane vai ler a C. Tá certo? Depois você, Clarissa. Vamos terminar só essas duas. Aí vocês vão ler o texto e responder as outras questões, que vai ser a tarefa de casa. Tá bom? De casa, entre aspas. Vai lá, Maiane. Sei, porque a gordura saturada é útil ao nosso organismo. Para proteger as células cerebrais. Exatamente. Então, por que elas são úteis? São úteis para proteger. Coloquem aí. As células cerebrais. Isso. Para proteger, todo mundo copiando, as células cerebrais, porque essa questão era a continuação da questão 5, tá bom? Aí vamos aí. Para proteger, né, as células cerebrais. Aí, sexta questão, para terminar, Clarissa, que ainda é sobre o texto. Abraço. E praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Fecha aspas. Cria uma frase em que a palavra destacada tenha sentido diferente do que aparece no trecho acima. Pronto. O que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão pensar agora nessa frase. Vocês vão pensar em uma outra frase que também tem a palavra medida, mas com um sentido diferente. A gente não escreve com outra palavra, tio. Não, você vai escrever uma frase, que nessa frase tem a palavra medida, mas que essa palavra medida tenha outro significado, diferente do que tem aí. Por exemplo, aí tem assim, ó. Medida de tecido. Por exemplo, tem aí, ó. Praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango, né? Com pele. Vocês vão pegar essa palavra medida e criar uma frase que tenha a palavra medida. Maiane, como foi que tu colocou? Medir a mesma medida de um tecido. Pode ser? Mas quando você... não pode ser, por quê? Porque nesse caso, Maiane, a palavra medida está tendo o mesmo significado da coxa, né? Que é de quantidade. Tem que ter um sentido diferente. Vamos aí pensar em uma frase que tem a palavra medida com um sentido diferente. Você precisa utilizar as medidas de comprimento. Medidas de comprimento. O que é Que de comprimento? Que é medida medida com outro. É? Medida com outro. É assim, você vai criar. Deixa eu explicar, né? Ah, já sei.
Eu, senão vai ser Não pare, senão vou precisar tomar medidas drásticas. Pronto. Pode ser. O tempo da aula já acabou. Posso falar? Pode falar, Samanta. Verdade, Gabriel, mas o professor ainda não entrou. Vamos só terminar isso aqui. Samanta, Aproveita, né? Na medida que o tempo passa, eu fico com mais saudade, pode ser? pode ser. Certo? Pode ser a frase que o Taimon disse, a frase que a Samanta disse. Pode ser qualquer frase que a palavra medida tem uma outra intenção comunicativa. Pode ser a professora tomou sérias medidas. Eu tomei medidas drásticas. À medida que o tempo passa, tenho mais saudades. Tá certo? Então, vocês vão escolher uma frase ou até outras. Né? Ok. A resposta é pessoal. Tá bom? Tchau, Coloquem tia. o nome de vocês no chat, meus amores. Um beijo, tá certo? Beijo. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, Até. tchau. Tchau. Cuidem. Tchau.